A incerteza dominante em toda a narrativa leva o leitor a desconfiar tanto do acusador quanto do acusado de traição e confere à obra uma complexidade inovadora em nossa literatura. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, a dica de livro dessa semana vai ser mais um clássico. Por quê? Porque estamos próximos do Enem e eu achei importante falar de algum livro que pode ser que caia nas provas, até para ajudar quem vai fazer. E também porque eu li esse livro esse ano, não faz muito tempo, e eu achei ele bem legal. E é, dessa vez, a literatura brasileira, de um autor, eu diria que é se não o mais, um dos mais famosos da nossa literatura dos clássicos, sem dúvida nenhuma. Então, este livro é... Tcharam! Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então esse livro ele foi lançado no início do século XX, em 1900. O que gira a trama do Dom Casmurro principalmente? Na verdade é um livro interessante porque ele deixa o leitor muito em dúvida de uma questão em específico, que é: Capitu traiu ou não Bentinho? Então, pra quem não conhece a história, quem são Capitu e Bentinho? Bentinho é o personagem principal da história. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, é um narrador protagonista, que é o Bentinho mais velho, contando a história da vida dele, relembrando coisas. Então ele vai relatando a vida dele, principalmente como foi a relação dele com a Capitu. A Capitu era uma grande amiga dele na infância e na adolescência, e ele era apaixonado por ela, e ela também era apaixonada por ele. Só que na verdade o livro começa com a história de que a mãe dele fez uma promessa quando ele nasceu, como ela tinha perdido o primeiro filho, de que se o segundo filho vingasse, ela ia colocar ele no seminário pra virar padre. E como o Bentinho não quer virar padre, ele quer se casar com a Capitu, e a Capitu também quer se casar com ele, eles tentam armar alguns planos, fazer coisas pra que ele não tenha que virar padre. Ele até acaba indo pro seminário, mas esse negócio dele virar padre, ele acaba não se concretizando. E daí ele volta do seminário e ele acaba casando realmente com a Capitu. Outro personagem importante da obra é o Escobar, que é um grande amigo que ele faz no seminário e que ele acaba reencontrando de novo no decorrer da vida. Depois que ele sai do seminário, eles continuam amigos. E a outra personagem é a Sancha, que é uma grande amiga da Capitu. O que acaba acontecendo? A Sancha se casa com o Escobar e o Bentinho se casa com a Capitu. Primeiro, a Sancha e o Escobar têm um filho e dão o nome de Capitolina, que é o nome da Capitu. O Bentinho e a Capitu estão demorando um pouco para ter o filho, mas daí ela engravida e eles dão o nome de Ezequiel, que é o primeiro nome do Escobar. Só que o menino vai crescendo e vai se parecendo muito com o Escobar. O Bentinho, desde a infância até a fase adulta, ele tem muitos ciúmes da Capitu. Então fica essa coisa de como o Escobar e a Capitu se dão muito bem, e como o filho, que seria da Capitu e do Bentinho, é muito parecido, na visão do Dom Casmurro, é muito parecido com o Escobar, ele começa a suspeitar que a Capitu traiu ele com o Escobar. Então, tipo, a esposa dele traiu ele com o melhor amigo dele. Isso tudo, como eu falei, é narrado pelo Bentinho. Então, são tudo impressões dele. E isso que deixa a gente muito em dúvida, porque a história narrada é sob a visão dele, é uma visão unilateral. Então não tem a visão da Capitu, não tem a visão do Escobar, não tem a visão de mais ninguém, além da visão do Bentinho. Esse, eu diria que é um dos maiores mistérios da nossa literatura, é: Capitu traiu ou não Bentinho? Eu sabia mais ou menos da história antes de ler o livro, né? Eu pensei, não, quando eu ler esse livro eu vou prestar muita atenção, mas muito mesmo, e eu vou descobrir se ela traiu ou não Bentinho. Adivinha o que aconteceu? Não sei, não descobri nada. Não sei nem se o Machado de Assis, quando escreveu, chegou a uma conclusão, ou se ele escreveu tipo, vamos, cada um interpreta do jeito que quiser. Ou se na cabeça dele tinha, não, ela traiu ou ela não traiu. Não faço ideia. A questão é assim, no início da história, eu percebi muito esse negócio dos ciúmes dele. Depois ele vai relatando fatos e tal, que parece, nossa, mas eu acho que sim, acho que ela traiu ele sim. Mas aí tu lembra que ele é muito ciumento, então tu fica, será mesmo? Então é muito difícil de saber. Eu li algumas coisas sobre esse livro e alguns especialistas em literatura dizem que o livro, na verdade, ele não é sobre a traição da Capitu, ele é sobre os ciúmes do Bentinho. Mas enfim, é um livro bem interessante. A narrativa do Machado de Assis é bem boa, ele escreve uma linguagem formal, né, como a maioria dos clássicos, mas é bem legal o jeito que ele interage com o leitor. Eu vou ler agora um trecho que eu achei interessante do livro, para vocês terem uma ideia um pouco de como é essa linguagem do Machado de Assis. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer
sem quebra da dignidade do estilo, e que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova, trazer um não sei quanto fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Uma das frases que tem nesse trecho se repete algumas vezes durante o livro e é uma das frases mais famosas do Dom Casmurro, que é quando ele diz que a Capitu tem olhos de ressaca e também olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Confesso uma coisa que por algum tempo eu achei que quando ele falava olhos de ressaca eram olhos tipo de ressaca de quem bebeu muito, mas não é isso, tá, gente? Como diz ali no trecho, é ressaca do mar, sabe? É nesse sentido, a palavra ressaca. Essa obra eu não achei ela cansativa de ler. Eu acho que o Machado de Assis tem obras que são difíceis, assim, tipo, não acontece muita coisa, é uma enrolação, mas não é o caso do Dom Casmurro. Eu contei até só uma parte da história, tem muito mais coisas que acontecem na história, tem morte, viagens, tem planos de suicídio, de assassinato, então é uma coisa assim, né, fortezinha, assim, a trama. E ela acabou sendo adaptada pra TV numa minissérie da Globo, que eu achei muito legal, porque ela tinha uma estética muito interessante também. Uma inovação nessa área da fotografia da minissérie, sabe? Foi uma minissérie muito bonita, tinha trechos do livro e tal. A sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, me dava arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Capitu. Vale a pena assistir se vocês encontrarem na internet ou algum DVD, alguma coisa assim. É bem legal essa minissérie. E ela não se chamava Dom Casmurro, ela se chamou Capitu. Outra coisa interessante é que o livro já se tornou domínio público. Então, se você é daquelas pessoas que não se importa de ler no computador, diferente de mim, que me importo muito, preciso ler no papel, mas tem gente que não se importa. Essa obra, ela tá disponível no site de domínio público, então tu pode ler ela de graça, tranquilamente, assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu Dom Casmurro, comenta ali embaixo o que você achou. Se você chegou a uma conclusão, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, por favor, comenta pra mim também, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou, dá um like ali embaixo, assiste os outros vídeos do canal. Até a próxima semana. Tchau!